Olá, amigo Sudaca! Vamos fazer um vídeo especial sobre os campeões de 2024. Mas, Bruno, o ano nem acabou ainda. Mas sim, finalizamos o primeiro semestre de 2024. E já tivemos 8 campeões aqui no continente. Alguns até já garantiram vaga na Libertadores 2025. Então se liga nesse vídeo, mas sim depois da vinheta. Pois é, amigos, temos campeões e campeões inéditos aqui no continente, na América do Sul. A ideia desse vídeo é falar dessas histórias, desses campeões. E no final falaremos dos principais jogadores que destacaram e também do time ideal de cada campeonato. Mas antes, deixa o seu like, eu sou Bruno Garcês, jornalista especialista em futebol sul-americano. E este é o Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol aqui no continente. Se você gostar, se inscreva nele. Há uma observação, lembrando que apenas o Chile não tivemos um campeão neste primeiro semestre. Que o campeonato é de pontos corridos, só teremos um campeão no final do ano. Mas na Argentina, sim, já tivemos um campeão, o campeão da Copa da Liga. E foi o Estudiantes de La Plata del Barba Domínguez, aliás, do Eduardo Domínguez. Pincharrata venceu nos pênaltis o Vélez Sarsfield de Quinteiros. A Copa da Liga é um torneio mais curto, dividido em 2 grupos, com os 28 times, e depois teríamos um mata-mata entre os 4 melhores de cada grupo. Isso proporcionou que o time de maior chegada tivesse uma arrancada neste final de campeonato, fosse premiado, que foi o caso do Estudiantes. E podemos dizer que do Vélez também. E uma das armas desse time é uma boa defesa e efetividade lá na frente. Uma boa zaga como o Zaire Romero e um bom goleiro como Mansilla, que assumiu o posto depois de Andújar sair. E ele foi decisivo nos pênaltis para o título do Estudiantes. Mas como eu já disse, para mim o melhor do time é o zagueiro Zaire Romero, que já está indo embora. Tem que destacar também um bom lateral direito, Eros Mancuso, polivalente volante Ascacibar, e lá na frente gostei muito do Cetré, que aos poucos foi encaixando nesse time colombiano. Tinha feito uma temporada maravilhosa no Independiente Medellín em 2023. Então eu deixaria esse 11 ideal da Copa da Liga desse jeito aí, ó. Marchiori do Vélez, pegou muito todo o campeonato, Mansilla destacou nas finais, mas Marchiori para mim foi o melhor. Luiz Advíncula, lateral direita do Boca, Velásquez do News, zagueiro, acompanhado de Zaire Romero, de Estudiantes, para mim, melhor do campeonato. E na lateral esquerda, Lautaro Blanco, do Boca, muito seguro, regular. No meio de campo, eu colocaria Cristian Ordóñez, excelente volante do Vélez Sarsfield, boa promessa do futebol argentino. Lescano, Gimnasia La Plata, jogando no Argentino Júnior, jogou muito. Cetré, do Estudiantes. E Ramon Sosa, jogando mais pelos lados ali do Tajeres, mais um ano espetacular do Paraguai. Lá na frente eu colocaria Kevin Zenon, que também joga pelos lados, um ex-lateral, Borja do River Plate. E o goleador dessa Copa da Liga foi Miguel Borja, um colombiano do River Plate, com 13 gols. Vamos para a Bolívia! E o campeão da Copa Passeio, ou Apertura, foi o San Antonio de Bolo Bolo. E que símbolo é esse, amigo? É da CBF? Parece, né, amigo? Mas não é. Mas quem é esse time, Bruno? Eu vou explicar. O time que acabou de subir da Série B, disputou a Copa Simão Bolívar no ano 2023. É um time da cidade de Entre Rios, sem grande altitude. E esse time é responsável por uma das grandes histórias do futebol sul-americano em 2024. Se classificou o mata-mata do campeonato do Apertura, meio que quietinho ali, sem ninguém perceber, e acabou enfrentando o Bolívar nas quartas de final. E não é que ele tira a Academia Passenha. Importante, foi 1-0 em casa. Depois, nas semifinais, goleou o Independiente Petroleiro em casa, 6-1. Depois controlou o jogo de volta. E aí pegou também o inexperiente Universitário de Vinto, uma final já inédita. E conseguiu uma vitória fora de casa no jogo de ida e um empate em casa e garantiu o título inédito. E é um time treinado pelo brasileiro Thiago Leitão. Terminou a carreira dele como jogador lá na Bolívia e começou sua carreira de treinador lá. E os jogadores que se destacaram nesse time é o meia Felipe Passadori, argentino, que tem um caso curioso. Ele foi encontrado no Facebook. Sim, ele estava sem clube, e aí ele fez uma postagem na rede social, disse que procurava um clube, inclusive colocava seus números lá. E o Bulo Bulo foi lá e apostou no argentino. E ele foi um dos destaques do campeonato. No ataque, o brasileiro Daniel Passira também foi um destaque. E no meio, o colombiano Carlos Preciado. E sem contar o goleiro Júnior Vera, que também foi decisivo nesse time. Um time com 5 meses de Série A, um símbolo que parece da CBF e um técnico brasileiro. E seu principal jogador foi encontrado no Facebook. É uma história bem bizarra, né? Pra mim, Passadori foi o melhor jogador desse time. É aquele cara do passe final ou do gol, foi o grande destaque, quem diria. Então vamos para a seleção ideal desse Apertura 2024. Eu colocaria o goleiro Júnior Vera, do San Antonio, Alonso Sanches, também do San Antonio, Adrian Runcino, do Strongest, e Julio Villa, do Universitário Vinca, uma trinca de zaga. Ali na frente, Luciano Ursino, do Strongest, Martin Alanis, do Aurora, bom jogador, habilidoso, Felipe Passador, do San Antonio, e Carlo Preciado, também do Bolo Bolo. Ali na frente, colocaria Juan Godoy, do Independente Petroleiro, Chico da Costa, do Bolívar,
sendo decisivo de novo, e Daniel Passiro, brasileiro, lá na frente. E o goleador do torneio também foi o argentino Felipe Passadori, com 7 gols. Então vamos à Colômbia, que também tivemos um campeão do Apertura e também um campeão inédito. O grande Atlético Bucaramanga, primeiro título dos Leopardos na sua história, amigo. E dirigidos pelo venezuelano Rafael Dudamel, conseguiu montar um time bem competitivo, com um bom sistema defensivo e com caras letais lá na frente. Como o forte atacante Daniel Mosquera, o rápido John Córdoba, o experiente Fred Nistrosa, sem contar com o iluminado Sambuesa, que articulava essas jogadas e jogou demais nos jogos finais. E foi nessa fase que o Buca cresceu, principalmente na eficiência. Classificou na última rodada do quadrangular final. Aí na final contra o Independente Santa Fé, venceu o primeiro jogo por 1-0, um Alfonso Lopes lotado, uma festa maravilhosa lá em Bucaramanga. E aí no jogo de volta, no El Campín, muita chuva, tomou uma virada, os Cardenais estavam ganhando por 2-1, o título estava próximo, mas tomou uma virada, foi pros pênaltis, mas aí os Leopardos garantiram o título inédito, foram mais competentes. E parabenizar Dudamel, muito questionado em outros países, mas com um reconhecimento, depois de ganhar um título com o Deportivo Cali, ganha agora com o Bucaramanga, mostra que é um técnico e sabe montar times competitivos. Isso ninguém pode negar. E eu, particularmente, escolho o melhor jogador do torneio, Daniel Mosquera. Vi vários jogos do Bucaramanga nessa temporada e ele era o cara diferente desse time. É o que puxava 2-3 na marcação, é que criava as jogadas de ataque, é um jogador muito forte, protege muito bem a bola, é habilidoso e é um finalizador. Acho que sem ele o time não venceria esse torneio. Então vamos ver como ficou esse time ideal pra mim, tá? A minha escolha. Eu colocaria James Aguirre, do Once Caldas, pegou muito. Faria uma linha de 4 com Ediero Campo, do Atlético Nacional do Medellín, El Tico Vargas, Juan Pablo Vargas do Milionários, o costarricense, na zaga, junto com o Enal do Bucaramanga. Aí na lateral esquerda botaria Gabriel Fuentes do Junior Barranquilla. Um meio de campo bem ofensivo. Eu tinha que colocar todo mundo, então eu botei Darwin Quinteiro do Pereira, jogou demais o veterano. Jason Guzmán, que fez uma fase regular maravilhosa e é pra mim um dos melhores jogadores do torneio. Johan Rojas, que jogador do Lequidar, muita classe. Tinha que estar aqui também. E lá na frente eu vou deixar Billy Arce, do Once Caldas, jogou muito o equatoriano, voltou a jogar um bom futebol. Daniel Mosquera, do Bucaramanga, pra mim o melhor do campeonato. E Rodadiega, do Santa Fé, que também fez uma fase final espetacular, o ex-Bahia. Os goleadores do torneio é Rodadiega, do Santa Fé, e Carlos Baca, do Junior Barranquilla, com 12 gols os dois. No Equador, acabou a primeira etapa da Liga Pro, ou o primeiro turno do campeonato. E o vencedor já garante uma vaga na final e já garante uma vaga na Libertadores 2025. E o campeão foi Independente Del Valle. Agora o time dirigido por Gandolfi. E o Matra Gigantes decepcionou um pouquinho na Libertadores, ok. Mas no Campeonato Equatoriano não deu trégua pra ninguém. Muito pela qualidade do seu elenco. Mais que na parte coletiva, acho que o time ainda tá engrenando. Mas tem jogadores acima da média, como Kendry Paz, essa joia equatoriana, joga muito. João Ortiz, Beider Caicedo, Carvajal, teve a volta de Schunck. E jogando aquele futebol tradicional de transições rápidas, com muita amplitude, com triangulações, posse de bola, mas o time foi campeão de ponta a ponta. Quer dizer, não deu espaço pro outro time crescer. Alguns até cresceram, mas o Del Valle foi mais consistente. Mas ganhou o melhor time, mas ainda acho que esse time pode jogar mais. E foi bem emblemático o último jogo que definiu o campeão. O Del Valle venceu por apenas 1-0 o Orense. Perdeu muitos gols, poderia ter feito muito mais, mas ficou no 1-0 e venceu. Foi assim o Matra Gigantes quase todo o torneio. E o melhor jogador do torneio é muito difícil não fugir do Kendry Paz. Esse garoto joga com apenas 17 anos, é impressionante. E ele faz a diferença no time. Só que eu tava entre ele e Alex Arce, da Liga de Quito, que jogou demais, fez 14 gols. Aliás, ele foi goleador dessa primeira etapa. O argentino que veio do Rivadavia jogou demais. Mas eu fico com o garoto de 17 anos, a joia equatoriana Kendry Paz. Então vamos ver como ficou esse 11 ideal que eu montei aqui dessa primeira etapa. Eu ficaria no gol com Pedro Ortiz, do Emelec. Na lateral direito coloquei Mati Fernandes, o chileno do Del Valle. Carvajal na zaga, junto com o Fernando León, do Emelec. E Jonathan Mina, do Alcas, na esquerda. Muito regular. No meio de campo, Leonay Souza, um bom marcador brasileiro, uruguaio, do Barcelona. João Ortiz, do Del Valle, jogou muito. E ali na frente colocaria Alçugaray de uma ponta, aliás, da Liga de Quito, jogou demais. E Kendry Paz, o melhor do torneio pra mim. Na frente, Alex Arce, da Liga de Quito, jogou demais, muitos gols. E Jason Medina, do Alcas, que agora foi vendido pro Independente Del Valle. No Paraguai, o campeão da apertura foi o Libertad, do jovem Ariel Galeano, que a diretoria não botava muita fé. Mas o discípulo de Garneiro nos Gumas conquistou mais um título, isso com apenas 27 anos. E os repodieiros apostaram na garotada para vencer, para ter essa arrancada final no campeonato. Largaram muito bem, os outros estavam cambaleando ainda, com troca de técnico e tudo mais. Principalmente Cerro Porteño e Olímpia. Depois teve uma queda, não jogou bem a Libertadores, decepcionou um pouco. E chegou a perder um jogo crucial contra o Cerro Porteño, em casa.
E depois disso, o Galeno começou a confiar mais na garotada e dar mais confiança pra eles. E aí que deu a arrancada final. Com jogadores tipo Rodrigo Vidalba, de apenas 18 anos, Lescano, muito bom jogador. Um jogador que você já conhece, Lucas Sanabria, mas que também tem a idade dessa garotada. E lógico, confiando muito na experiência de Taquara Cardoso, que foi decisivo novamente, Roque Santa Cruz, que foi titular em alguns jogos, e o excelente Matias Espinosa, que cada vez se torna um líder desse time. E confirmou mais uma vez que é o melhor time do país. Não foi bem na Libertadores, mas classificou para a Sul-Americana. Às vezes pode recuperar. E o melhor jogador para mim foi Matias Espinosa. O lateral tá voando e muito regular, quase todo jogo era um dos destaques do time. Mas vale também ressaltar a boa chegada, a volta de Ivan Franco, que é cria do Libertad, teve fora, voltou e tá jogando muito bem. Então vamos ver como ficou esse time ideal para mim do Apertura do Paraguai, 2024. No gol colocarei Morínigo do Libertad, na defesa o lateral direito Alfonso do 2 de Maio, bem ofensivo, na zaga Vieira do Libertad e Riveiros do Guarani, na lateral esquerda o melhor do campeonato Matias Espinosa do Libertad, no meio de campo colocarei Ernesto Caballero do Libertad, Mansur do Guarani e Lucas Sanabria também do Libertad. Na frente, Sanguina, General Caballero, Cecílio Domingues, o atacante do Cerro Porteño, e Ivan Franco do Libertad, que voltou de fora. O artilheiro do campeonato nesse apertura foi Cecílio Domingues, do Cerro Porteño. 11 gols teve o rodado jogador paraguaio. E vamos ao Peru falar do Universitário, que sagrou-se campeão do Apertura da Liga 1 2024, torneio do primeiro semestre. E olha que os Los Cremas tiveram troca de técnico. Saiu o vitorioso Fossati, que foi para a seleção peruana, e chegou Fabian Bustos, que eu mesmo tinha uma certa desconfiança, depois de péssimos trabalhos no Barcelona, no Santos e no América. Mas ele deu continuidade ao bom trabalho do Fossati, reforçando a parte defensiva e contando mais uma vez com a eficiência do pessoal lá na frente. Mas o início foi um pouco preguiçoso, amigo. Foi um time de arrancada final. E aí atropelou todo mundo. E o jogo, pra mim, emblemático, que foi importantíssimo pra essa arrancada, foi um jogo contra o Cristal, seu principal rival nesse torneio, e venceu lá no Estádio Monumental por 4-1, faltando poucas rodadas pro final. Ali foi o jogo emblemático que deu a virada de chave e que mostrou que é um time competente que poderia ganhar o título. E pra mim, o melhor jogador desse torneio é do Universitário, é Andy Polo, o ex-lateral que joga com meio aberto, muito forte fisicamente, rápido e preciso nos cruzamentos. Teve uma arrancada sensacional em 2023 no finalzinho do campeonato e volta a jogar muito bem agora de novo. Pra mim, o melhor do torneio e o melhor dos cremas. Mas eu tenho que destacar também Yotun, bom volante de seleção peruana e tudo mais. E Corso, um ex-lateral que tá jogando como zagueiro e tá encaixando direitinho ali pelo lado esquerdo. Também tem um bom chute fora da área. O veterano Corso, ídolo do clube, também foi um dos destaques desse time. Então vamos ver como ficou o time ideal pra mim dessa Liga 1. Eu colocarei Britos do Universitário, pegou demais, ninguém discute isso. Na zaga ali de 3, Corso do Universitário, Renzo Garcês do Aliança, bela contratação dos Grones, e Inácio, brasileiro do Cristal. Ali na frente, Yoshimaru Yotun do Cristal, Martim Pérez Guedes do Universitário, Kenji Cabreira do Melgar, jogando bem, regular, e na frente e também Andy Polo no meio de campo ali, para mim o melhor do torneio. No ataque, Santiel Mágico Gonçalves do Cristal, jogou muito esse argentino, aliás, muito habilidoso. Edson Flores, decisivo nessa fase final, oscilou um pouquinho no campeonato, mas decisivo. E o Martim Cauterucci do Cristal, que também foi o artilheiro do torneio com 16 gols. Foi goleador no Aldosivo, no Independiente, é bom jogador argentino, faz muitos gols. E no Uruguai também tivemos o campeão de ponta a ponta, o Peñarol, que não deu trégua pra ninguém neste Apertura 2024. E ainda fazendo uma boa Libertadores, classificando para as oitavas depois de 13 anos, amigo. Só que o início desse trabalho de Diego Aguirre em 2024 chegou com uma certa desconfiança. Os primeiros jogos o time jogava muito na base da individualidade de alguns jogadores, uma bola parada, ainda tem essas jogadas, mas na parte defensiva o time evoluiu muito. E por isso que dentro do Campeonato Uruguai se tornou um time muito difícil de ser batido. E tem bons jogadores lá na frente que acabam decidindo uma partida, que pra mim é o melhor do time, foi o melhor do torneio, acho que ninguém discute lá no Uruguai, que é Léo Fernandes. Pra mim, inclusive, foi um dos melhores da Libertadores. Baixinho, decisivo, com belos chutes, cruzamentos. Quase todas as bolas dos Carboneiros passam pelo Léo Fernandes. Tem que destacar também o Damian Garcia, o bom volante, do zagueiro seguro Guzmán Rodrigues. O que falar de um time que foi campeão de ponta a ponta e foi campeão invicto ainda do Apertura? Não tem discussão, é o melhor do torneio. Mas o nível do Apertura continua fraco. O próprio Nacional acabou chegando em segundo, mas oscilando muito. O Defensor, o Sport meio limitado e o Liverpool perdido sob nova direção. Tivemos um Racing que faz alguns bons jogos, mas pouco. Então vamos para montar esse time ideal do Apertura. Eu ficaria com esses times aqui, ó. Luiz Mejia no gol do Nacional, Leandro Lozano do Nacional pela lateral, Renzo Giampaoli do Defensor, bom zagueiro, Guzmán Rodrigues do Peñarol na zaga também e Gabi Baez, que chegou no Nacional, bom lateral esquerdo que já jogou como zagueiro. Aí no meio
Tem o Damian Garcia, do Peñarol, o excelente classudo Facundo Bernal, defensor, jovem ainda. Léo Fernandes, do Peñarol, ninguém discute o melhor do torneio. E lá na frente, Emiliano Gomes, do Boston River. Luciano Rodrigues, do Liverpool. E Tata Rivera, do Defensor Sport, que foi fundamental para o time violeta. Inclusive, o Tata Rivera foi o goleador do torneio com 12 gols. O veterano ainda fazendo muitos gols, hein? E na Venezuela, amigos, também tivemos campeão inédito lá. Foi um time de Valência, El Carabobo é o campeão venezuelano do Apertura 2024. Primeiro título do Granate na história, amigo, em 27 anos de fundação. Fez uma primeira fase razoável, chegando em quinto e se classificando para o quadrangular final. É um time dirigido por Diego Merino, um jovem espanhol que teve passagens não muito representativas lá no seu país e montou um time com uma boa defesa. Um sistema defensivo forte, boa marcação, fechando bem os espaços e tomava muito poucos gols. Método espanhol. E aí no quadrangular final, em alguns jogos chaves ali, foi bem efetivo lá no ataque e soube se aproveitar dos erros do adversário. Pra mim, o melhor jogador do time e pra mim o melhor jogador do torneio é o goleiro argentino Lucas Bruera. Pegou demais, foi fundamental pra esse time. Mas desse time do Granata também eu destaco também o bom lateral esquerdo do Edwin Pernia, que eu já chamei a atenção no canal Sudaca Brasil, foi decisivo ali pela banda esquerda. E Tortoleiro, que é um ponta muito arisco, habilidoso, que incomodou bastante a defesa adversária. Mas em geral vamos ver como que ficou meu time ideal da Liga FUTV Apertura 2024, tá? Vou deixar no gol Loca Lucas Bruera, do Carabobo. Na zaga ali vou deixar Lujano, do Carabobo, um bom campeonato. Adrian Martinez, do CV. E Chancellor, do Metropolitanos, ex-Curitiba. No meio eu deixaria Ângelo Luceno, do Metropolitanos. Gustavito Gonçalves, do Carabobo, mais um belo torneio. Jorge Gomes, do Angostura. E Miguel Pernia, do Carabobo. Lá na frente eu deixaria Tortoleiro, do Carabobo, Juan Zapata, do Inter Barinas e Alri Contreras, do Angostura, que também fez um belo campeonato. E o goleador do torneio foi o colombiano Juan Camilo Zapata, do Inter de Barinas, com 10 gols. Amigos, chegamos ao final mais de um vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O resumo final de cada país teremos no final do ano, tá? É um quadro que eu já faço aqui há 2 anos no Sudaca Brasil, que aí teremos a revelação, o 11 ideal, o melhor técnico e algumas colocações de cada time. Este vídeo foi feito mais para atualizar vocês desses campeões e suas histórias. E lógico, alguns jogadores que eu destaquei aqui que fizeram um bom primeiro semestre. Então continue acompanhando o canal Sudaca Brasil, manterei vocês sempre atualizados sobre o futebol sul-americano. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus, tchau, tchau.